Agora, você imagina Deus vendo várias injustiças dia após dia. Miqueias capítulo 6, vamos ler os versículos 6 a 8, em seguida vamos orar. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Vamos orar. Deus poderoso e santo, Pai, nos achegamos nessa noite diante da sua palavra, viva e eficaz, poderosa, Senhor. Tua palavra é como espada e como martelo. Pedimos, Pai, nessa noite que a sua palavra fale aos nossos corações. Faça a obra, Senhor, em nossas vidas, a que o Senhor começou, a que o Senhor tem feito, e nosso pedido, ó Pai, é que o Senhor possa terminá-la antes da nossa morte ou da vinda de Cristo. Que possamos ser retos, íntegros, que possamos, Pai, ser santo nesse mundo tão impenitente e tão vil que nós vivemos. Ensina-nos, Pai, hoje a sua palavra. Ensina-nos, Pai, hoje como podemos com a nossa vida te agradar. Queremos, Pai, mais do que apenas falar que somos cristãos. Queremos, de fato, viver de forma que vai trazer honra e glória ao teu nome. Ajuda-nos, Pai, nas nossas dificuldades e nas nossas fraquezas. Tu sabes, Senhor, quão débeis nós somos, quão miseráveis, Pai, nós somos. E rogamos a Ti, ó Deus, pedimos a Tua ajuda, pedimos, Pai, o Teu poder em nossa fraqueza. Pedimos a Tua ajuda, Senhor, nas nossas debilidades. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade às mensagens que temos falado sobre os atributos de Deus, hoje é o atributo sobre a justiça de Deus. E é algo bem simples dizer que Deus é justo e que Ele julga com justiça. Todo o mundo, Salmos vai dizer, Ele escolheu um dia específico para julgar todos com justiça. E basicamente seria isso, é a justiça de Deus. O Deus justo que há de julgar com justiça. Não há mistério ou dificuldade de compreendermos que Deus é diferente dos homens que julgam com injustiças, que Deus é diferente de juízes corruptos que julgam com injustiça. Deus é um Deus justo e que julga com justiça, Podemos fechar aqui e orar e buscar viver uma vida reta para nós não sofrermos a condenação eterna. Seria basicamente isso. Mas eu estava pensando sobre o que faz os homens acharem que estão salvos. Às vezes nós chegamos para pessoas na rua e perguntamos a elas: você acha que se porventura você morresse hoje, você estaria salvo ou condenado? Na maioria das vezes eles vão dizer que estão salvos. Não, salvo, nós vamos para o céu. E aí você pergunta, mas o que faz você acreditar que você vai para o céu?
E eles começam a listar coisas que eles não são ou que eles não fazem. Então, eu nunca roubei, ou eu nunca matei, ou nunca fiz aquilo, nunca fiz aquilo outro. Então, eu me considero digno de ir para o céu, porque eu não fiz essas coisas. Ou até mesmo você chega para pessoas que estão na igreja, os evangélicos, e você pergunta, você está salvo? Ah, sim, eu estou salvo. Com certeza eu estou salvo. Aí você pergunta, mas o que te faz ter a certeza que você está salvo? E aí muitos vão começar a listar aquilo que fazem e por isso eles têm os méritos de serem salvos. Não, eu vou para o céu, eu tenho mérito de ser salvo porque eu evangelizo os sábados, eu estou sempre nos cultos, eu sou responsável por isso, eu prego ali, eu faço aquilo, então eu mereço, sou digno de ir para o céu porque olha quantas coisas eu faço. Então, muitas pessoas, elas se baseiam a sua salvação apenas no seu próprio mérito, apenas no seu próprio esforço, ou apenas naquilo que eles conseguem fazer ou deixar de fazer. Mas Isaías capítulo 64, versículo 6, vai dizer que as nossas obras de justiça, para Deus, é como trapos de imundícia. E esse termo no hebraico, trapos de imundícia, significa, trazendo para nós, você pegar um mendigo e você tirar toda aquela roupa do mendigo e cheirar aquela roupa do mendigo, ou lamber aquela roupa do mendigo. Isso é o significado de trapos de imundícia, ou seja, algo terrível, detestável e que nenhum de nós faria. Então, essas são as nossas obras de justiça, as nossas boas ações diante de um Deus santo, perfeito, diante de um Deus poderoso. Ou seja, as nossas obras, por mais justas aos nossos olhos que sejam, diante de Deus, não é tão quanto nós imaginamos que é. Porque nós somos falhos e pecadores. Agora, ao olhar esse texto de Miqueias, capítulo 6, aqui existe uma pergunta. Versículo 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo. Eu quero me achegar a Deus, eu quero estar diante de Deus, mas eu vou chegar com o quê? Eu vou me apresentar a Ele com o quê? O que eu vou me apresentar a Ele? Eu vou orar, Senhor, e eu quero que Ele ouça a minha oração, eu quero que Ele atenda os meus pedidos. Mas como que eu vou me apresentar a Ele? Aqui ele dá uma lista de várias coisas que ele poderia simplesmente dar a Deus. Ora, versículo 6. Eu me apresentarei diante dele com holocaustos e bezerros de um ano. Então eu vou lá, eu vou sacrificar um animal, eu vou pegar um bezerro, eu vou lá e vou apresentar a Deus. Está aqui, Senhor, o sacrifício, agora sim eu posso me apresentar diante de Ti, agora sim o Senhor vai ouvir a minha oração. Versículo 7. Melhor, milhares de carneiros. Um bezerro de um ano não, mas vamos separar milhares de carneiros e vamos apresentar ao Senhor. Não, agora ele vai aceitar milhares de carneiros. Não, versículo 7. 10.000 ribeiros de azeite. Então, isso eu acho que ele vai aceitar. Eu vou trazer 10.000 ribeiros de azeite e, de acordo com os cálculos, é como se fosse 220.000 litros de azeite. Você vai no mercado, tem lá aquela garrafinha de 500 ml. Imagina 220.000 litros de azeite. Quantas garrafinhas daquelas são? Calcula aí. Então, vou chegar diante de Deus com todo esse azeite. Está aqui, Senhor, aí, 220.000 litros de azeite. É isso aí. Agora sim, o Senhor vai ouvir a minha oração, agora o Senhor vai atender o meu pedido. Então eu vou correr atrás para poder adquirir, comprar, obter essas coisas, e agora sim, depois de eu ter feito todo esse esforço, eu tenho um mérito que ele tem que me ouvir. Eu tenho um mérito que ele precisa
me atender. Versículo 7. Ainda mais, pegarei o meu filho primogênito e eu vou sacrificá-lo para que Deus possa me ouvir. Ainda não basta os carneiros, não basta os milhares lá de, não basta o bezerro, os milhares de carneiros, 220 mil litros de azeite, não basta. Eu vou pegar o meu próprio filho e vou sacrificar. Então ele está fazendo todas essas perguntas. É com isso que eu vou me apresentar diante de Deus e ele vai me ouvir? É com isso que eu vou me apresentar diante de Deus e ele vai atender as minhas orações? É por causa disso? Versículo 8 ele responde: Ele, Deus, te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. O que ele pede da gente? O que ele requer de nós? Que pratiques a justiça, que ames a benignidade e que andes humildemente com Deus. É isso que ele requer. É isso que ele requer. Resumindo, uma transformação de caráter é o que ele pede. Porque eu simplesmente sacrificar a minha vida, os meus bens para Deus, mas eu ter uma vida totalmente diferente de Deus é religiosidade. Não é verdadeiramente um cristianismo. É apenas uma capa farisaica de mostrar para as pessoas, eu sou um bom cristão, de mostrar para as pessoas, eu sou temente a Deus, mas Ele conhece e Ele sabe verdadeiramente quem eu sou. Então, o que Deus pede de nós? O que Ele requer para que eu possa estar diante dEle? Uma transformação de caráter e de vida. É isso que Ele pede e é isso que Ele quer de nós. Falando sobre a justiça de Deus, a Bíblia, vez após vez, mostra que Deus é juiz e que Ele é justo. Salmos vai dizer que a base do seu trono é juízo e justiça. Isso é o alicerce e é o que forma o trono de Deus, aonde Ele está sentado. É o que forma, é o alicerce dele, justiça e juízo. Portanto, Deus está assentado no seu trono, disposto a julgar, a condenar ou salvar os homens. Ele está disposto a isso. Quando nós vamos fazer uma análise da história bíblica, chegamos lá em Gênesis e você tem a história de Noé. Deus diz, o coração do homem está entregue à maldade, somente para a maldade, tão simplesmente para a maldade, e naquele momento Deus decide trazer um juízo. Qual foi o juízo? Acabar com a raça humana, e apenas escolheu Noé e sua família para preservar. Mas diante do cenário terrível que estava aquela sociedade, ele decidiu julgar com justiça. E quem pode dizer que o que ele fez não foi justo? Há algumas pessoas que tendem a pensar que pelo fato de Deus ser amor, ele não pode odiar nada e que ele não pode condenar nada, porque Deus é amor. Como que pode? Um Deus que ama, um Deus misericordioso, um Deus que cuida, um Deus que tem promessas. Como é que ele pode simplesmente condenar os homens? Como ele pode simplesmente machucar os homens? Como que ele pode fazer isso? E é só pensarmos num exemplo cotidiano. Você lá vê o noticiário e aí um homem, ele pega uma criança de 4 anos, leva para sua casa e se relaciona e estupra aquela criança de 4 anos e mata aquela criança. Qual é a sua reação diante dessa injustiça?
Uma criança indefesa de 4 anos que aquele homem pegou, levou, estuprou, matou. Qual é a sensação que você tem quando você vê um noticiário desse? Você fica indiferente a isso? É normal, isso aí é assim mesmo, infelizmente, né? Ou isso te deixa de um estado, como que pode um ser humano fazer isso com uma criança? Como que pode um ser humano tão animal, grotesco, pegar uma criança indefesa e fazer algo com essa criança? Então, os próprios seres humanos, eles olham essas atitudes e já fica cheio de rancor, de raiva, mediante uma situação dessa. Agora, você imagina Deus vendo várias injustiças dia após dia. Todo momento ele olha para a terra e tem lá homens praticando a injustiça, homens fazendo o que é mal, homens fazendo o que é errado. E Deus, ele simplesmente tem que olhar para isso e achar que está tudo bem, tá tudo ótimo, não tem problema nenhum. Deus, ele precisa julgar e precisa condenar, porque é pecado. E assim como os juízes vão pegar esse homem, os policiais vão entregar aos juízes, e esses juízes vão julgar esse homem, Deus também julgará os homens mediante as suas injustiças e mediante os seus pecados. Você não precisa ser como este homem para ser condenado. Você não precisa ser um estuprador, você não precisa ser um assassino, esses pecados, ou esses crimes hediondos que se cometem. Você não precisa disso. Basta trocar a verdade pela mentira, que já é pecado. Basta não dar a honra e glória a Deus devida, que já é pecado. Basta trocar aquilo que é natural do ser humano. O homem foi feito homem, a mulher foi feita mulher. Basta você trocar isso e você já estará condenado diante de Deus. É o que as Escrituras dizem. Então, haverá um dia específico, determinado por Deus, que os homens irão ser julgados. Pequenos, grandes, ricos, pobres, quem quer que seja, naquele dia, diante do grande trono branco, eles estarão em pé e serão, então, condenados por Deus ou receberão a salvação. Mas lembra que o fato de Deus amar, ele também precisa odiar. Quem ama, odeia. Como disse certo pregador uma vez, se você olha para crianças e você ama crianças, você automaticamente odeia o aborto. Se você olha para a vida e ama a vida, obviamente você odeia a morte. É impossível você amar a vida e amar que pessoas morram. É impossível. Então, se você ama a vida, você vai odiar a morte. Se você ama crianças, você vai odiar o aborto. Então haverá um dia que Deus há de julgar o mundo. Abre comigo Apocalipse, lá no final. Vamos ler os versículos 11 a 15. Diz assim: Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui está a cena final do julgamento. João, ele viu você lá. Você que está vivo aqui hoje, sentado, ele viu você lá, em pé, diante de Deus, onde será julgado. Repara, que no versículo 11 existe um grande trono branco e a terra e o céu, diante da presença desse Deus, eles fogem, eles correm. O céu que Deus criou, as coisas que Deus ele fez com suas próprias mãos, o céu e a terra, diante desse Deus, não consegue ficar ali parado normalmente. Eles fogem, eles correm diante de um Deus todo-poderoso. Se o céu e a terra que nós olhamos tão bonito, tão belo, tão perfeito, criado por Deus, eles fogem diante da presença de Deus, imagine eu e você. Vamos achar que vamos estar diante de Deus, face a face, cara a cara, e achando que vamos estar ali, normal. Não, pode falar, Senhor, que eu vou te ouvir. Pode falar. Acha que tratar com Deus é assim? E hoje as pessoas, elas tratam as coisas de Deus sem seriedade, sem respeito, sem reverência. As pessoas tratam as coisas de Deus de qualquer jeito, não se preparam, não fazem as coisas com esmero, com excelência, fazem de qualquer jeito achando, Deus ele tem que aceitar, Deus ele tá bom do jeito que estou fazendo, eu estou fazendo ainda. Então, veja, o céu e a terra, diante de Deus, não parou, fugiram. Em Filipenses é claro que naquele dia, todo o joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Não haverá ninguém que vai conseguir estar de pé diante de Cristo. Todos vão curvar o seu joelho. Os que não criam, os que achavam que Deus não era nada, os que desrespeitavam, os que zombavam. Naquele dia, eles vão olhar diante do Cordeiro de Deus, abaixar as suas cabeças e se ajoelhar e confessar: Jesus Cristo é o Senhor. E ali, infelizmente, receberão a condenação eterna. O céu e a terra fogem, ele vê os mortos, e esses mortos, grandes e pequenos, livros são abertos, os livros das obras. E isso é uma das coisas mais preocupantes para um cristão, para qualquer humano. Porque às vezes nós cometemos pecados e falhas, e às vezes nós até nos esquecemos. Mas está tudo anotado, está tudo registrado. Não pensa você que o fato de você ter esquecido, Deus também se esqueceu. Não, eu esqueci, eu não sabia que eu cometi esse pecado. Sim, mas está lá registrado, assinado que você cometeu, que você fez. Mas eu não sei, minha consciência não acusou. Não tem problema, está lá escrito e anotado, justamente para que você lembre o que você fez. É por isso que está anotado. Para que você, nesse dia, realmente eu fiz isso. Pois é, está anotado. Os livros foram abertos, e aqui é claro, segundo as suas obras, segundo as coisas que você fez. Então está lá, está escrito. Quer coisas boas, também está lá escrito. Quer coisas más, também está anotado. E os livros vão ser abertos. Só que esse ainda, apesar de ser um terror, não é o mais preocupante. O mais preocupante é quando vai abrir o último livro, chamado de o livro da vida. Esse é que é o mais preocupante. Porque talvez naquelas obras, do livro das obras, está lá que você foi uma pessoa ruim, você infelizmente agiu de maneira que não convém, mas também está escrito que você se arrependeu, que você foi transformado, que você mudou.
E quando abre o livro da vida, seu nome está lá. Que felicidade, que maravilha. Saber que o seu nome está no livro da vida. Abre o último livro. Seu Joaquim, vamos ver se o seu nome está aqui. E aquela tensão que você tem até achar o seu nome. Será que meu nome está ali? Olha, seu nome não está na lista de convidado. Como assim? Deve ter um erro. Verifica de novo. Seu nome não está na lista de convidado. Mas, Senhor, eu estava nos domingos, Senhor, eu estava na ceia, eu estava no evangelismo, eu estava fazendo isso, mas seu nome não está na lista. E aqui o texto é claro, no versículo 15, e aquele que não foi achado, ele procurou, mas não encontrou. Não foi achado no livro da vida, versículo 15, foi lançado no lago de fogo. E a palavra lançar é a palavra pegar e jogar. Como você pega e você lança. Então a pessoa vai estar naquela resistência, não, e ele é lançado no lago de fogo. E essa pode ser a sua realidade. Pode ser a nossa realidade. De acharmos que vamos ser salvos, quando na verdade não seremos. E haverá aquele dia que Deus julgará. Deus há de julgar o mundo com retidão. E não há em mim nenhum argumento, não há nada que eu possa chegar e dizer, olha, Senhor, mas há um erro, há um equívoco, na verdade é assim, e realmente eu julguei de forma errada, é verdade, você vai entrar. Não há. Nós seremos julgados e condenados por Deus. E o pior engano que hoje muitos enfrentam é achar que estão salvos, quando na verdade não estão. Confiar em algo que é ilusão. Confiar em algo que é tão simplesmente um vento. Porque eles acham que pelas atitudes religiosas que eles têm, eles acham que o conhecimento que eles adquiriram, que as boas obras que eles fazem, que a maneira como eles pensam, eles serão salvos. Eles condenam essa religião, eles condenam aquela igreja, eles condenam aquelas pessoas, eles se acham melhores, maiores, por isso eles estão salvos. E naquele dia eles vão chegar diante de Deus e descobrir que todo o conhecimento, todas as suas obras serviram tão simplesmente para que eles fossem condenados. Eles vão subir na carruagem achando que, veja, todas as coisas que eu fiz, todas as coisas que eu construí, agora eu serei salvo. Mas não, eles serão condenados. Olha para os fariseus. Quantas coisas eles faziam, quantas coisas religiosas eles praticavam, mais do que qualquer um. Oravam, jejuavam, davam dízimo, faziam uma série de coisas. Mas quando Cristo veio, ele disse claramente para eles, raça de víboras. Raça de víboras. E João Batista foi claro em dizer, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então, não é a religiosidade que salva. Não são as boas obras, os seus méritos que vão te salvar. Não é. É se você foi transformado por Cristo. É se de fato você vive em novidade de vida. Isso é que vai fazer a diferença. O mundo evangélico, ele está farto de boas obras. Você vai em várias igrejas, tem aí cesta básica, comida para pessoas de rua, tem aí, enfim, várias coisas que eles oferecem para a sociedade. Nada contra. Mas e a transformação de vida? E a mudança de vida? É isso que realmente importa.
A religiosidade não leva a lugar nenhum. E muitos ainda vieram do catolicismo, mas ainda estão presos ao catolicismo por pensarem que por fazerem estas coisas, então a minha salvação ela está garantida, eu tenho os meus méritos, porque veja, tantas obras, tantas coisas que eu faço. E infelizmente os homens, eles serão condenados. Então a pergunta que eu faço é: como está a sua vida diante de Deus? Você tem conhecimento? Eu suponho que tenha. Você tem boas obras? Eu também suponho que você tenha. Você congrega? Suponho que você congrega, que você vai à igreja, que você se reúne com irmãos. Com certeza. Mas a questão é, existe algo além disso na sua vida? Ou apenas essas coisas que são religiosas? É fácil, irmãos, congregar 2 vezes por semana. É fácil ir lá na praça e evangelizar. É fácil eu pegar um pouco do meu dinheiro e comprar uma comida para alguém necessitado. Todas essas coisas são fáceis. Não é o caminho estreito. Isso ainda é o caminho normal. Isso ainda é o caminho largo. Veja, quantas pessoas do mundo fazem isso? Quantas pessoas do mundo ajudam os necessitados? Quantas pessoas no mundo assumem compromissos e cumprem seus compromissos? Mas eles não têm uma transformação de vida. Eles continuam os mesmos. Espera-se do cristão que, além destas boas obras que ele faz, é que ele tenha uma transformação de coração. Espera-se isso. Ou então o evangelho não alcançou o coração desta pessoa. Foi dito aqui no domingo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Como que um homem é salvo? Continuando a viver na mesma vida que ele leva? Ele era um homem mentiroso, ele era um homem do mundo, um homem ruim, aí ele ouve a mensagem do evangelho, ele continua do mesmo jeito e agora ele é salvo. Porque ele frequenta a igreja, porque ele ceia. Não. Religiosidade não salva ninguém. E se nós estamos colocando a nossa salvação nisso, no fato dessas obras que nós estamos fazendo, miseráveis homens que somos. Porque isso não salva ninguém. De que adianta, meus irmãos? De que adianta falarmos do evangelho para outros quando o próprio evangelho não nos alcançou? De que adianta pregar uma transformação para outros se eu mesmo não fui transformado? A não ser que eu queira pregar para as pessoas religião. Aí tudo bem. Mas se eu estiver pregando Cristo e uma transformação perfeita e uma santificação, mas isso não é encontrado na minha vida, é hipocrisia. É hipocrisia. Portanto, pare de pregar. Pare de anunciar o evangelho. Pare de querer converter outros. Seja você mesmo primeiro convertido, antes de querer converter outros. Não adianta querer converter outros se eu mesmo não fui convertido. Alcançar outros para Cristo se eu mesmo não fui alcançado por Cristo. Pode um cego, palavras de Jesus, guiar outro cego? Ambos não cairão no mesmo buraco? Se um fariseu tenta conduzir outro, o que esse outro se torna? Um fariseu. Um fariseu. E de fariseu, esse mundo está cheio. Que nós não sejamos mais um fariseu. Miqueias, capítulo 6, o texto que nós lemos lá no início.
versículo 6, 7. Você vai orar, vai buscar o Senhor, e com o que você vai se apresentar a Ele? Lembra disso? Quando você for dobrar o seu joelho para orar, para buscar a Ele, com o que você vai oferecer? O que você tem para oferecer? Não adianta queremos oferecer religião. Não adianta queremos oferecer coisas as quais são trapos de imundícia. O que Deus realmente quer é um coração reto e íntegro diante dele. Que vergonha, irmãos. Que vergonha. Jó nasceu antes da graça. Jó nasceu antes do derramamento do Espírito. Jó nasceu antes da lei. E Deus disse: percebes o meu servo Jó, íntegro, justo e que desvia de fazer o mal? Isso é Jó antes da graça. Jó antes do Espírito Santo, antes da vinda de Cristo. Hoje nós temos a graça, o Espírito. Hoje nós podemos ser morada de Deus, do Espírito e de Cristo. Mas nós não somos como Jó. Nós não vivemos como Jó. Será que Deus pode olhar para nós e falar do diabo, falar para o diabo: veja o meu servo, veja a minha serva, íntegra, reta, temente e que desvia-se de fazer o mal? Será que esse é o nosso testemunho no mundo espiritual? Será que esse é o seu testemunho? Ou será que quando se trata de você, Deus não pode falar que é íntegro, que é reto e que desvia-se de falar o mal? Então, veja, se Jó, naquela época, conseguiu alcançar tal testemunho, o que se espera de nós? No mundo presente, depois do sacrifício de Cristo e de tantas bênçãos espirituais que são derramadas, o que se espera de nós? Por isso que o juízo não será com pouco rigor, mas com muito rigor. Porque se espera muito mais de nós nos dias de hoje. Homens como Jó, com poucas ferramentas, conseguiram viver de maneira reta. Espera-se que homens com muitas ferramentas vivam de que maneira para Deus? Qual tem sido o seu testemunho no mundo espiritual? Conta-se a história em Atos daqueles homens que foram expulsar o demônio. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Pedro, sai em nome de Paulo. O que aconteceu? Nada. É isso que aconteceu, nada. Eles foram espancados e saíram nus dali. Será que você tem alguma relevância no mundo espiritual? Estávamos conversando que as pessoas, elas estudam muito. E está certo, elas precisam estudar muito a Escritura para saber qual é o certo. Então estudam grego, estudam hebraico, estudam latim, aramaico, e tem diversas bíblias de estudo e um monte de coisa, e tem a cabeça cheia. Mas quando se deparar diante do demônio, eles vão expulsar em nome de quê? Do grego? Em nome do hebraico? Em nome lá do versículo de Malaquias, capítulo 6, eles vão expulsar. Não, porque lá está escrito no grego. É isso que eles vão expulsar? Ou eles vão passar vergonha? Ou eles vão passar vergonha. Nada contra o estudo. Sou a favor de estudo. Mas muitas vezes, aqueles que estudam muito, muito, muito e ficam apenas na letra, sem o espiritual. Sem o espiritual. E aí, em momentos cruciais como esse, o que vai acontecer? Você acha que saímos na rua? Você acha que não tem pessoas endemoniadas?
Como alguns dizem, não tem mais pessoas endemoniadas, não tem mais isso. Você acha que é assim? Você passa em frente a um centro de macumba, você acha que aquilo ali é o quê? Não, aquilo ali são só coisas da mente dele, não tem nada a ver. É isso que você acha. É porque nós não temos nenhuma relevância no mundo espiritual. Jesus disse que não precisamos ser acima do mestre, basta ser como ele. Quando Jesus chegava próximo a uma pessoa endemoniada, o que acontecia? O que acontecia? Automaticamente, os demônios já ficavam aflitos, eles já ficavam desesperados pela presença de Cristo. E Cristo disse, basta ser como Ele. Temos sido como Ele no mundo espiritual. Então essa é a pergunta. Qual é a sua relevância no mundo espiritual? E é isso que importa. É isso que importa. Naquele dia, irmãos, nós estaremos do lado do Jó, do lado de Paulo, do lado de tantos outros santos que lutaram e venceram. E eles vão receber o prêmio. E é digno que eles recebam. É justo que eles recebam diante de tantas coisas que eles enfrentaram e venceram. Hebreus é claro em dizer, venceram reinos, fecharam boca de leões, tiraram força da fraqueza, é justo. E aí chega a nossa vez de ser julgado. Diante deles, eles vão lá, receberam um galardão, receberam a coroa, estão lá felizes, comemorando, e aí chega a nossa vez de ser julgado. E aí é justo que eu e você sejamos salvos juntamente com eles? É justo isso? Depois de tanta coisa que eles passaram, que eles sofreram, que eles lutaram, é justo com a vida que eu levo tão monótona, tão normal, tão simples, é justo que eu seja salvo? Não é justo. Não é justo. Pelo menos não com eles. Porque era mais fácil eles não terem se dedicado tanto quanto eles se dedicaram. Viverem uma vida como eu estou vivendo hoje, seria muito mais fácil. Mas eles deram toda a sua vida em prol do Evangelho. Qual tem sido a sua relevância espiritual? Naquele dia, o justo juiz mostrará para nós qual foi a nossa relevância espiritual. Às vezes que nós poderíamos nos dedicar, não nos dedicamos. Poderíamos jejuar, não jejuamos. Poderíamos fazer a obra, não fizemos. Nos dedicar, não nos dedicamos. Fugir do pecado, mas preferimos ficar. Naquele dia será mostrado que nós talvez não tivemos nenhuma relevância espiritual. E vamos ter toda a expectativa e esperança de que o nosso nome esteja no livro da vida, mas talvez eu e você recebamos a notícia: seu nome não está aqui. E agora, o que você faz? Se o seu nome não estiver lá, diz o que você vai fazer. Quais são os seus planos, se o seu nome não estiver lá? Qual é a sua saída, se o seu nome não estiver lá? Tentar voltar no tempo e fazer diferente? Tentar pedir perdão na hora, misericórdia, para ver se seu nome aparece ali? O que você pretende fazer? Não deixa aquele dia chegar, não. Não deixa chegar lá nos 45 do segundo tempo para tentar resolver. Você tem vida agora, oportunidade agora. Esteja garantido. Como nós falamos na última quinta-feira, fazer mais firme a sua vocação e eleição. Não vá duvidoso. Não vá, tomara que Deus tenha misericórdia e que Ele me aceite. Não, vá certo. Vá tranquilo, com a consciência certa de que Deus o aceitará, de que Deus a aceitará. Vá certo.
Não brinque com a eternidade. É muito sério. Vamos orar.